Agora, para os cinéfilos de plantão. Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega! Hoje vamos falar de A Viúva das Sombras, filme que estreou nos cinemas na última quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Produção russa, porém falada em inglês. Mas antes, alguns breves recadinhos. Para quem não sabe, além do nosso canal no YouTube, o Câmera Cega agora também está no Spotify e você também pode encontrar o CC no seu agregador de podcast preferido. Se você curtir este episódio, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, colegas, familiares, animaizinhos de estimação, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast, pessoal. Se você nos acompanha pelo canal no YouTube, deixa aquele like favorito, pode interagir comigo também nos comentários, seja no próprio canal do YouTube, na fanpage do Facebook que está na descrição aqui do nosso episódio. Será um prazer estar interagindo com vocês e quanto mais vocês puderem estar ajudando aí a divulgar o Câmera Cega, ajuda muito no crescimento aqui do nosso podcast, tá bom? E por fim, para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor e no final de 2020 lancei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, publicado pela plataforma Clube de Autores. Eu vou estar deixando na descrição também desse episódio o link de acesso à página oficial do livro, para que eventualmente você possa estar conferindo a capa, a sinopse e, se quiser, garantir o seu exemplar ou no formato físico ou no formato digital. E sem mais delongas, vamos então falar do filme de terror A Viúva das Sombras. Na trama, galera, nós acompanhamos aí um grupo de voluntários de resgate que se aventuram nas matas de uma área aí arborizada no norte de São Petersburgo, na Rússia. E eles recebem um chamado para encontrar um garotinho desaparecido numa área conhecida por muitos desaparecimentos de pessoas cujos cadáveres eventualmente são encontrados completamente nus. E essa história é baseada, de fato, em um episódio real, galera, ocorrido em 2017, realmente nessa região, quando um grupo de voluntários entrou mesmo nessa área arborizada para procurar um adolescente que havia se perdido, e a comunicação com esses voluntários foi perdida. E é claro que o filme se apropria disso já no seu começo, mostrando aí supostos depoimentos de pessoas, como um falso documentário, né? De depoimentos de pessoas que se aventuraram por aquelas matas e tiveram algumas experiências específicas sobre boatos aí também acerca desses desaparecimentos, né? De corpos que foram encontrados, e também, é claro, falando-se aí um pouco da lenda acerca da Viúva das Sombras do título. E, bom, em termos de formato, galera, na verdade é impressionante, assim, porque
A Viúva das Sombras poderia perfeitamente ser uma refilmagem uma espécie de refilmagem aí de um clássico do nosso cinema, que é A Bruxa de Blair. Embora não seja especificamente sobre a Bruxa de Blair, mas poderia perfeitamente ser, porque em vez da gente falar da Bruxa de Blair, a gente simplesmente fala da Viúva das Sombras, também aí uma entidade que em certos aspectos, né, em termos de características, aí se assemelha à Bruxa de Blair, também por ser uma lenda situada em uma mata, onde pessoas desaparecem, e daí para o próprio formato do filme, que trabalha começando aí com uma espécie de falso documentário, onde a gente tem depoimentos, e depois a gente acompanha a jornada dos voluntários mata adentro através de uma câmera, né, de uma moça aí que está acompanhando os voluntários. A gente vai acompanhando todo o desenrolar dos acontecimentos, justamente como acontece também em A Bruxa de Blair, o famoso formato aí found footage. E bom, galera, eu vou começar falando dos pontos positivos que mais me chamaram a atenção no filme, e sendo bem franco para vocês, galera, foram principalmente tem dois pontos que eu quero destacar como pontos positivos, assim. Um deles é a trilha sonora. Eles trabalham bastante com violinos e com percussão, que deram, eu achei um toque bem original para a trilha sonora, ficou realmente bem bacana. Gostei bastante desse trabalho da trilha sonora com os violinos e instrumentos de percussão, e a própria mixagem de som, captação e mixagem de som, eu achei bem bacana. Em alguns momentos também destaque para uma sequência aí que acontece em uma cabana. É bem bacana a gente ficar observando os sons nessa sequência aí dentro da cabana quando você vai assistir no cinema. Me chamou bastante atenção. Fora isso, galera, bom, é um filme que é impressionante, assim, porque embora seja uma produção russa, ela incorpora totalmente a receita, a fórmula do tradicional terror comercial norte-americano hollywoodiano, né? Tanto que ele é falado em inglês, então acho que os intuitos comerciais deles também ficam bem claros nesse sentido, nesse aspecto. Os elementos esperados nesse tipo de narrativa, com direito até a um brinquedinho falante para dar um ar macabro, e eventualmente aqueles jump scares para você dar aqueles pulinhos na cadeira quando um personagem aparece de repente, de súbito, para assustar outro personagem, e a gente tem aquele aumento no volume da música e tal. Cara, é realmente assim, eu me senti muito assistindo a uma refilmagem de A Bruxa de Blair, mas deixando claro que sim, eu acho A Bruxa de Blair mais eficiente do que esse filme. Sendo que, apesar de A Bruxa de Blair ser um filme muito mais simples, mesmo para o final da década de 90, 99 mais especificamente, é um filme que teve um baixíssimo orçamento, mas pela eficiência com que a narrativa é construída, os elementos são trabalhados, o filme fez um sucesso enorme, né? Se tornou realmente aí um clássico do nosso cinema. A Viúva das Sombras, sejamos justos, né? Eu diria que a primeira metade do filme funciona melhor, porque ela
trabalha um pouco mais com um terror mais a nível psicológico, né? Onde você não tem uma ameaça ali mostrada de forma tão explícita, tão concreta, tão comercialzona o tempo todo. Mas da segunda metade pro final a coisa realmente fica bem comercial. Mesmo na escuridão da mata a gente acaba vendo mais do que deveríamos ver. Que é aquela coisa, quando a ameaça se torna muito concreta, ela passa a não se tornar mais tão assustadora assim. Quando a gente quer trabalhar com um terror mais impactante, o maior temor está realmente naquilo que a gente não consegue definir muito bem, como, na verdade, um reflexo do que está dentro de cada um de nós, que é a fonte dos nossos maiores medos. E aí é aquela coisa, né, cara? Mesmo em termos de sons, de barulhos, principalmente quando você atinge uma certa idade, vá lá, não é porque você vai ficar ouvindo os que vai chegar uma hora que você realmente não vai mais achar isso tão assustador, quando esse recurso fica se repetindo a exaustão em dado momento da narrativa, né, cara? E é isso que acontece no final da segunda metade aí para a reta final, no terceiro ato da história. E de fato o filme se apropria de elementos que já são muito conhecidos aí do público que principalmente consome, curte histórias de terror e tal, e não traz nada muito de novo realmente nesse aspecto. Mas para quem curte um terror assim mais descompromissado, realmente uma coisa bem momentânea para dar uns pulinhos na cadeira, vale a experiência. Mas se você puder, eu sugiro do fundo do coração que você procure aí A Bruxa de Blair, que se você principalmente é aí dessa nova geração, ainda não conferiu esse clássico do nosso cinema, fica a dica, porque A Viúva das Sombras é claramente super inspirado em A Bruxa de Blair. E nesse filme sim, você, né, em A Bruxa de Blair, você vai poder conferir uma produção que, apesar de ter um orçamento menor, foi realmente um marco do gênero na época, e de um modo muito mais simples ele consegue ser ainda mais eficiente, justamente por conseguir ter ao mesmo tempo sim uma pegada comercial, mas impactar mais por mostrar menos, tá bom? Então fica a dica aí, se você puder, assista A Viúva das Sombras também, caso você curta essa pegadinha aí de terror mais descompromissado. Se você puder conferir, quiser conferir no cinema, eu diria que vale a pena, principalmente por essa questão sonora, da trilha sonora e de algumas sequências, e observar a captação, a mixagem do som e tal no cinema, uma experiência bacana. E diga aí o que você achou do filme, se você compartilha ou não da minha opinião, interaja comigo nos comentários, tá bom? Será um grande prazer. E depois, se você puder, procure aí A Bruxa de Blair, compare as duas experiências. É claro, leve em conta também a época de cada um dos filmes, né, galera? Lembrando que A Bruxa de Blair é de 99, o filme original, tá bom? Porque depois nós tivemos o Bruxa de Blair 2, tivemos recentemente uma refilmagem também, então procure o original de 99. E para A Viúva das Sombras, então eu vou deixar 3 estrelinhas de 5. Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo. E não esqueça, se for ao cinema, use máscara e respeite as normas de saneamento.